안녕하세요, 여러분. Oi, gente. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o passado simples em coreano, certo? E aí, então, né, a gente já viu, na verdade, o passado de uma forma bem sutil, que vai ser muito facinho para vocês pegarem, tá? Por quê? Nós já aprendemos o presente simples, que é a barra OIO, e todas as suas regras. Agora, a gente vai aprender o passado. E o passado nada mais é do que esse SS em batim, tá? Seguido de OIO. Então, A soyo, O soyo. Ou também re soyo, tá? Então, ele é bem tranquilinho, vai seguir todas essas regras. Então, vai funcionar dessa mesma forma. Todas as regras que a gente usa pro presente simples, a gente vai usar pro passado, com a diferença de que vai ter esse S seguido de OIO, tá? Então, quando tem batim, quando terminarem O ou A, vamos colocar A soyo, independente se tem batim ou não, né? Então, por exemplo, patá. Se ficava padayo no presente, vai ficar padasoyo, né? Eu acrescento esse A e aí coloco a soyo. Então, ao invés de eu colocar esse yo, né, padayo, eu tiro esse yo, coloco um SS e aí oyo, tá? Padasoyo. Todos eles vão ter esse oyo, tá? A diferença vai ser o A no começo, tá? Então, padasoyo. Kada ficaria kayo. Agora ele vai ficar kasoyo, tá? Já coloco o SS ali em batim, tá? Poda, po, ficaria poayo. A gente conjuga, tá? No passado a gente vai conjugar tudo. Então, se podar ficaria poayo, agora vai ficar poasoyo, tá? As mesmas regras, sem alteração nenhuma. Belezinha? A mesma coisa acontece com os irregulares, tá? Que a gente aprendeu. Nós aprendemos, por exemplo, charuda. Ficaria como? A gente duplica o R. Então, chala. Ficaria chalayo. Agora vai ficar chala soyo. Ou, kopuda. Ficaria kopayo. Agora vai ficar kopasoyo. Tá? A gente conjuga normal, só que ao invés de colocar yo, coloca o SS em batim e oyo, tá? E aí, quando não termina, nem em O, nem em A, nós colocamos O soyo, independente se tem batim, né? Então, peuda ficaria peuoyo, agora vai ficar peuo soyo. Mokta ficaria mogoyo, agora vai ficar mogo soyo. Shuida ficaria shuioyo, agora vai ficar shuio soyo. Os irregulares, né? Oryopta ficaria oryowoyo, oryowo soyo. Era difícil. Oryowosoyo, tá? E a mesma coisa com radar. Se radar virar, tudo que termina em radar fica reo, no passado vai ser resoyo. Resoyo. Tá? Então, kombu radar, estudar, estudei. Kombu resoyo. Tá? SS em batim, bem tranquilinho, tá? Não tem segredo nenhum essa conjugação, porque a gente já tá acostumado com ela, né? Não tem por que complicar a vida. Já sabemos conjugar de trás para frente isso daqui, né? Isso aqui é coisa básica, né? Pra estar no módulo 10, isso aqui já é coisa básica. Vocês conseguem conjugar tranquilo. É só colocar SS, OIO. Beleza? Essas partezinhas aqui que eu falei pra vocês,
os que fazem ditongos, né? Então, podá, que vira poió, e peudá, que vira peuó, sóió, normalmente são conjugados dessa forma que eu mostrei pra vocês. Mas, em alguns casos, pode ser que eles apareçam também, ao invés de ser poá, sóió, pode ser que ele apareça po, a, sóió, né? Sem estar junto, ficar separado. Mesma coisa aqui, peu, ó, sóió. Pode ser que apareça assim, sem ditongo ou com ditongo, tá? Mas isso aqui normalmente é em situações bem mais formais, na escrita, tá? Mas assim, nem precisam pensar nisso. Já vai nele assim, desse jeito assim, porque vocês já estão acostumados com ele, tá? E o verbo dar? A gente viu que o verbo dar fica ieo e ieo no presente. No passado, vai ficar io sóió, tá? Io sóió. Ou io sóió, tá? Agora não é e, é io. Io sóió ou io sóió, dependendo se tem batinho ou não, tá? Então, 선생님이 sóió. Era professor. 선생님이었어요. Ou 가수였어요. Era cantor. Belezinha? O anida, que ficava anieo, por causa do eo, no passado fica aniosóio. São os diferentões, né, que tem conjugação própria no polido. Beleza? Então, sem segredo nenhum pra gente conjugar. Belezinha? E aí, a gente aprendeu que toda vez que meu verbo termina com i, eu troco pra ió, né? Mashida, mashó. No passado vai ficar mashó, sóió, né? E quando a gente tiver a conjugação do sufixo honorífico, do ushida, que a gente aprendeu no módulo passado, o que vai acontecer? Vai sofrer uma alteraçãozinha, tá? Então, por exemplo, poneda vai ficar poneshida, né? Poneshida. E por ser shida, eu troco esse i por ió, normal, poneshó, sóió. Fim, né? É como se a gente estivesse conjugando o poneshida. E como termina em i, fica ió. Então, poneshó, sóió. Tá bom? Lembrando que o passado também pode ser usado com a maioria de todas as construções que a gente já aprendeu, tá? Mas existem alguns casos onde a gente não pode usar. Então, vamos colocar aqui. Então, digamos que eu vou usar o verbo kada, ir. Quero falar que eu fui, mas... Então, 갔지만 fui, mas... né? 갔지만, normal. Ou aprendi coreano e... Então, 한국어를 배웠고, né? Aprendi coreano e tanana, tanana, tanana. E aí eu falo, aprendi coreano e estudei francês, sei lá, tá? Então, 배웠고, eu preciso ter esse S ali, SS, tá? Né? Nas construções. É como se ele fosse o verbo normal, só que ele tá no passado. Por ele estar no passado, ganha um SS. Outro exemplo, eu pretendia viajar. Viajar é 여행하다. Então, pretender é 여행하려고 하다. Heio. Como eu falo pretendia, esse radar vai ficar no passado. Eu pretendia viajar, não é eu viajei, né? Então, não é o viajar que está no passado, é o pretender. Eu pretendia viajar. Então, 여행하려고 했어요. Ou, eu queria, né, comprar. 사고 싶다. Então, 사고 싶었어요. Em vez de ficar 싶어요, 싶었어요. Na negativa, eu não tomei café da manhã, né? Então, 아침을
Opa. 먹지 않았어요. Não tomei. Tive que limpar. Tive. Não é tenho. Eu tive. Já no passado. Então, 청소해야 했어요. Tive que limpar. Parecia que o amigo tinha ido para casa. Então, parecia que o amigo... Parecia algo. Parecia que ia chover, sei lá. Parecia. Vamos pensar no kokata. Então, como é parecia? Kata soyo. Kokata soyo. Beleza? Ou, se quisesse... Se estudasse... quando estudei coreano... Então, 한국어를 공부했으면 tanana. Tá vendo? Toda a construção que a gente já viu, a gente consegue colocar o passado. Exceto a barra o só. Se vocês lembrarem ou quiserem reassistir essa aula, né, do módulo 3, a barra o só, eu falei o quê? Que o a barra o só pode ter a ideia de passado. Já pode ter a ideia de passado quando minha próxima frase já dá aquela ideia, já explica isso. Por exemplo, 점심을 먹어서 머리가 아파요. Então, não tomei o café, ou não almocei, por isso a cabeça dói. Por que a cabeça dói? Porque eu não tomei o café da manhã. Isso aqui já tá no passado, não tomar. Então, eu não posso falar 먹어 só, tá? Porque vai soar redundante, vai soar gramaticalmente errado, tá errado, tá? Então, todas as vezes que eu coloquei almocei, né? Ficou faltando o ano aqui, ó. Não almocei. Então, todas as vezes que tiver o a barra o só, já vai passar a ideia de passado. Claro que, né, tem que ver o contexto. Mas, de qualquer forma, se não ficar tão claro, normalmente a gente coloca no passado esse aqui, tá? Então, se não ficasse claro que não almocei, então eu teria que colocar a passou, ó. Mas fica claro, né, que minha cabeça dói agora, porque eu não almocei no passado. Belezinha? Façam os exercícios, treinem e qualquer dúvida é só chamar.